Nesse vídeo, você terá a oportunidade de ouvir um relato aterrorizante ocorrido em Araguaína, um município no Tocantins. Seja muito bem-vindo ao canal Contos da Escuridão. Olá, meu nome é Roberto Santos e hoje gostaria de compartilhar uma experiência sobrenatural que eu, meu pai Gilberto e meu tio Carlos vivenciamos enquanto colhíamos babaçu em uma área da vegetação nativa de Araguaína, nossa cidade. Isso aconteceu em 1998, quando eu tinha 21 anos. Na época, a região não oferecia muitas oportunidades de trabalho e a colheita de babaçu era uma alternativa para garantir uma fonte de renda suficiente para cobrir as nossas despesas e alimentação. Nós costumávamos levar animais de carga para nos ajudar a trazer os cachos de babaçu. Naquela ocasião, seguimos por uma trilha, atravessando um riacho e chegamos ao local onde faríamos a colheita no meio da tarde. No entanto, começamos a ver nuvens escuras e uma chuva forte que nos assustou. Rapidamente, colocamos os cachos que já havíamos colhido nos cestos e os colocamos nos lombos dos animais para iniciar o caminho de volta. Infelizmente, a chuva nos alcançou, mas tivemos sorte de encontrar um casebre que serviu de abrigo. O casebre não havia sido construído por nós, já existia antes mesmo de meu pai começar a extrair babaçu naquela área da mata. Por esse motivo, meu pai e meu tio faziam a manutenção do local, tapando buracos nas paredes e arrumando o telhado. Além disso, eles sempre deixavam algumas panelas, copos e talheres, juntamente com alguns mantimentos, dentro desse casebre. Assim que entramos na casa, retiramos os cachos de babaçu das cestas e aguardamos a chuva passar. No entanto, diferente de outras vezes, a chuva continuou a cair ao longo da noite. Só por volta das 7 horas da noite, finalmente a chuva cessou e pudemos sair da casinha. O casebre ficava próximo ao riacho e, como meu pai era mais experiente, ele pegou uma lanterna, que ele nunca deixava para trás, antes de colocar a carga nos animais e foi verificar as condições do riacho. Meu tio e eu ficamos na casinha e, após cerca de 20 minutos, meu pai voltou, relatando que o riacho parecia mais um mar devido à grande quantidade de água, e que não seria possível atravessá-lo. Teríamos que passar a noite ali mesmo onde estávamos. Como não tínhamos nada para fazer, acabamos nos conformando e ficamos na casinha. Acendemos uma fogueira e preparamos um pouco de café para enganar a fome. O café e alguns utensílios já estavam na casa. Depois de tomar o café, meu pai sentou em um tronco do lado de fora para fazer um cigarro de fumo bruto. Nesse momento, as nuvens já tinham se dissipado e a luz brilhava no céu. Enquanto isso, meu tio ficou dentro da casa comigo. De repente, ouvimos uma agitação dos animais como se estivessem vendo algo. Em seguida, ouvimos o barulho de alguém caminhando de chinelo ao redor da casa. Eu me arrepiei na hora e perguntei ao meu tio se ele também estava ouvindo. Ele confirmou e então saímos para ver o que estava acontecendo ali. Não encontramos meu pai do lado de fora, então demos a volta na casa e o vimos parado, olhando fixamente para algo no fundo da casa. Eu mesmo não vi nada. Quando cheguei bem perto dele, meu pai me perguntou se eu estava vendo aquele homem ali adiante. Eu não vi nada e respondi que não estava enxergando ninguém naquele momento. Meu tio também se aproximou e não viu ninguém. Meu pai é um homem sério e não gostava desse tipo de brincadeira, por isso, sabíamos que ele estava falando a verdade. Na hora, ele disse: "Se for algo de outro mundo, pode seguir seu caminho. Se for gente viva, pode se aproximar, pois aqui todo mundo é de paz." Segundo meu pai, logo após falar aquelas palavras, o homem misterioso desapareceu. De qualquer forma, decidimos voltar para a casinha e acendemos uma lamparina para nos iluminar. Ficamos lá dentro, mas assim que nos deitamos, começamos a ouvir o barulho de alguém caminhando de chinelo ao redor da casa.
Meu pai imediatamente disse: "Não falei que tem gente aí? Pode ter certeza que se não for uma pessoa viva é algo do fundo da mata, pois essas coisas existem, principalmente em uma mata dessas." Eu estava apavorado, mas meu pai, que sempre foi corajoso, abriu a porta dos fundos e saiu para conversar com alguém que só ele conseguia ver. Apesar de não ver quem estava lá, nós conseguíamos ver as marcas de chinelos marcadas na lama. Foi quando ouvi meu pai dizer: "Está bem, amanhã vamos encontrar, mas agora nos deixe descansar." Assim que meu pai entrou em casa, ele disse que poderíamos dormir tranquilamente. Meu tio perguntou o que estava acontecendo, mas meu pai disse que conversaríamos no dia seguinte. Meu pai adormeceu rapidamente e começou a roncar alto, enquanto eu não consegui dormir a noite toda. Quando o sol nasceu, meu pai se levantou, abriu a porta e viu que a água do riacho havia baixado. Então, pegamos os cestos e colhemos os babaçus antes de voltar para casa. Meu pai ficou calado e parecia chateado quando chegamos em casa. Depois de tomarmos banhos e comermos, meu pai explicou que o homem que visitou a casinha na noite anterior pediu ajuda e que faríamos um negócio muito arriscado. Ele queria que meu avô fosse conosco e disse que eu também deveria ir, já que era jovem e forte. Ele havia dado sua palavra e precisava cumprir, senão não teríamos paz na mata novamente. Ao ouvir aquilo, minhas pernas começaram a tremer de medo, mas mesmo assim eu disse que iria com meu pai, meu avô e meu tio. Por volta das 3 da tarde, montamos nossos animais e partimos para a mata. Quando chegamos à pequena casa, senti um frio estranho e meu pai pediu que ficássemos do lado de fora. Ele entrou e alguns minutos depois nos chamou para segui-lo. Não conseguíamos ver nada, mas meu pai seguia algo invisível, pois víamos a vegetação à nossa frente sendo quebrada como se alguém estivesse abrindo uma trilha. Andamos cerca de 1 quilômetro até chegarmos a um descampado e logo à frente havia uma peroba. De repente, a árvore começou a balançar violentamente, como se estivesse enfrentando um forte vendaval. Meu pai se aproximou e chamou nós 3, e começamos a cavar em volta daquela árvore. Depois de cavar cerca de 1 metro, avistamos um pedaço de osso e continuamos a escavar até encontrarmos uma ossada completa de um homem. Nessa hora, o que parecia impossível aconteceu. Não só meu pai, mas nós 3 vimos uma sombra de forma humana, porém sem corpo físico, que desapareceu em segundos. Foi quando meu pai falou: "Ontem à noite, o homem que eu vi me disse que ele era o dono antigo daquela casa, mas foi vítima de uma emboscada dentro da mata enquanto buscava Babaçu. Os assassinos enterraram seu corpo e até hoje ninguém o encontrou. Ele me pediu para avisar a família que hoje em dia mora em Santa Fé, mas eu precisava encontrar o corpo para falar com eles, pois talvez não acreditassem em mim. Ele não me disse quem fez a maldade. Eu disse que iria avisar a família e que ajudaria a encontrar o corpo. Se a família não acreditasse, eu mesmo faria um enterro adequado." Após encontrarmos a ossada, nós cobrimos o corpo com terra e deixamos na mata. No dia seguinte, meu pai e avô foram até Santa Fé e trouxeram o irmão idoso do homem desaparecido para identificar os restos mortais. Quando chegamos à mata, desenterramos o corpo e descobrimos uma faca e um anel junto aos ossos. O irmão do homem reconheceu o anel e um sobrinho também compareceu para recolher os ossos. Eles nos disseram que o homem estava desaparecido há mais de 30 anos e pediram que não envolvêssemos a polícia no caso. Depois disso, meu pai nunca mais viu ou ouviu nada na mata, mas eu ainda me assustava sempre que ouvia algo parar na mata e olhava ao redor com medo. No entanto, se meu pai também viu alguma coisa, ele nunca mais mencionou isso.
Chegamos ao final do vídeo, espero que você tenha gostado desse relato assim como eu. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ative também o sininho para não perder nenhum relato de terror e até o próximo vídeo.